Um dos objetivos aqui do canal é mostrar a interconectividade entre as coisas, fazer uma ponte entre assuntos que normalmente são colocados em caixinhas diferentes, no entendimento onde essas caixinhas estão juntas dentro de uma caixa maior, como por exemplo a ciência e a espiritualidade. Hoje eu vou falar sobre o que é o eletromagnetismo, quais os fundamentos contidos nele, quem foi que o descobriu, quando ele foi descoberto e como que essa descoberta alterou os rumos da humanidade. Eu sei que é bastante conteúdo, mas a ideia é passar tudo isso numa linguagem bem simples, então relaxa que você vai entender. E depois que eu te explicar tudo bonitinho, eu vou te trazer uma sacada importantíssima sobre o assunto, então fica ligado. E a primeira coisa que você tem que fazer é isso mesmo que você está pensando, deixar aquele seu lindo like aqui no vídeo para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas. Pra gente entender direitinho como que isso funciona, vamos voltar um pouquinho lá na história. Então assim, desde lá antigamente, as pessoas já tinham uma noção sobre os fenômenos elétricos e magnéticos. Tales de Mileto, lá da Grécia Antiga, por volta de 600 a.C., ele percebeu que se ele friccionasse um pedaço de âmbar e aproximasse de pedaços de palha, essa palha seria atraída até o âmbar. Então, esse tipo de noção, essa galera já tinha. Acontece que foi só a partir do século XVII que essas noções começaram a ganhar uma base científica. E aí que do século XVII até o século XIX, vários cientistas se dedicaram a estudar os fenômenos elétricos e magnéticos e tiveram bastante êxito nas suas pesquisas. Porém, foi em 1864 que um cara chamado James Clerk Maxwell trouxe uma abordagem completamente diferente sobre o assunto. Ele percebeu que aquilo que era estudado como coisas distintas, ou seja, o campo elétrico e o campo magnético, na verdade eram oscilações de um mesmo campo. Tá, como assim? Maxwell percebeu que a oscilação de um campo elétrico gerava um campo magnético e a oscilação de um campo magnético gerava um campo elétrico. Então, a essa interdependência dos campos deu-se o nome de eletromagnetismo. Esse estudo foi simplesmente fantástico, porque graças a ele foi possível o desenvolvimento de muitas e muitas coisas, como, por exemplo, o gerador de corrente alternada do Nikola Tesla, a teoria da relatividade de Albert Einstein, a luz elétrica de Thomas Edison, enfim, e tantas outras coisas mais. Porém, acontece que, mesmo Maxwell tendo lá muitas equações que demonstravam aquilo que ele estava dizendo sobre o campo eletromagnético, ele não tinha nenhuma comprovação experimental, e aí acabou que o campo científico não deu muita bola para ele não. Foi só em 1888 que um cara chamado Heinrich Rudolf Hertz conseguiu comprovar de fato a existência da radiação eletromagnética. Aí que, em homenagem ao Hertz, a gente tem hoje Hertz como unidade de medida para medir frequência, sendo Hertz equivalente a ciclo por segundo. Então, quando a gente fala 50 Hertz, quer dizer que uma onda oscilou 50 vezes dentro de um segundo. Pois é, foi Maxwell quem descobriu a coisa toda e Hertz foi quem ganhou a fama. Tudo bem que Hertz teve sim a sua participação, não vamos tirar o mérito do cara. Afinal, o fato dele ter conseguido comprovar, a existência da radiação eletromagnética foi muito importante. E depois Maxwell teve sim o seu prestígio, tanto que em 1931, quando ele estaria completando os seus 100 anos, Einstein disse a seguinte frase a respeito dele: Maxwell foi o mais profundo e frutífero que a física teve desde Newton. Então ele teve sim o seu reconhecimento, tempos depois, mas o que importa é o que interessa, não é mesmo? Tá, beleza, agora que vocês já sabem qual o contexto que este fenômeno foi descoberto, quem foi que o descobriu, o rolê todo que deu aí com Maxwell, com Hertz e tudo mais, talvez você esteja se perguntando: Ok, eu entendi essa parte, mas o que de fato vem a ser o tal do eletromagnetismo? Você se lembra que é a interdependência do campo elétrico e do campo magnético que nós chamamos de eletromagnetismo, certo? Porém, para fins didáticos, para ficar um pouco mais claro para a gente compreender isso, vamos pensar nesses dois campos separadamente. Então, o que é o campo elétrico? O campo elétrico, ele vem da eletricidade. E a eletricidade nada mais é do que o campo da física que estuda os fenômenos gerados a partir do fluxo de cargas elétricas. 3 considerações importantes que você precisa saber sobre cargas elétricas. Número 1, é uma propriedade da matéria. Mais pra frente eu vou explicar melhor sobre isso.
tá? 2. Existem dois tipos de cargas elétricas, as positivas, que nós chamamos de prótons, e as negativas, que nós chamamos de elétrons. 3. Quando a gente fala que um corpo está carregado ou eletrizado, é porque existe uma diferença entre o número de prótons e de elétrons, macroscopicamente falando. Quando a quantidade de prótons e de elétrons for a mesma, nós dizemos que o corpo está neutro. Mas repare que, mesmo quando o corpo está neutro, ele tem carga elétrica, só que balanceada. Agora, sobre o campo magnético. O campo magnético tem propriedade de atração ou repulsão, como o famoso exemplo do ímã. E também quando você conhece aquela pessoa que você fala, cara, aquela pessoa ali tem um magnetismo muito forte, uma pessoa que atrai. Então é sobre esse campo. Então é a junção dessas forças que gera o campo eletromagnético. Beleza, mas talvez você esteja se perguntando, Tá, mas como que isso daí afeta a minha realidade? O que tem a ver com a minha vida? Onde que tá o link entre a ciência e a espiritualidade que eu não entendi até agora? então, vou te passar uma sacada bem óbvia, mas talvez por ser tão óbvia, você nunca tenha parado para pensar. Tudo possui um campo eletromagnético. Se você não sacou isso ainda, eu vou te dizer o porquê. Você se lembra que as cargas elétricas são uma propriedade da matéria? Tá, como assim? Você sabe que tudo que existe aqui na matéria é formado por átomos, certo? Que o átomo, ele é o tijolinho que constitui a matéria. Beleza, mas do que é formado o átomo? Isso mesmo que você está pensando, prótons, elétrons e nêutrons. A gente acabou de ver que o fluxo das cargas elétricas gera um campo magnético e, consequentemente, um campo eletromagnético. Mas se isso não ficou ainda muito claro, funciona assim, ó. Os prótons que possuem carga elétrica positiva ficam no núcleo atômico, e os elétrons que possuem carga elétrica negativa ficam ao redor. Como as cargas são contrárias, rola essa força eletromagnética, igual os ímãs que se atraem porque possuem polos opostos. Agora, se liga aqui, presta atenção, que essa é a parte mais importante do vídeo. Você vai começar a entender por que é que te falam que a gente atrai aquilo que a gente emana, que parece um conceito meio abstrato, mas é pura física. Presta atenção. Os seus pensamentos funcionam através de impulsos elétricos. Eu vou repetir. Seus pensamentos funcionam através de impulsos elétricos, assim como as suas emoções, sentimentos e assim como todas as coisas, porque tudo, no seu nível mais elementar, possui carga elétrica por natureza, como nós acabamos de ver. E agora você já sabe que impulsos elétricos geram campos magnéticos que têm propriedade de atração e repulsão. Tá começando a entender o que eu quis dizer, né? Você pegou, eu sei que você é inteligente, você captou aí a mensagem. Mas enfim, vamos voltar aqui um pouquinho. O eletromagnetismo é uma lei universal. É uma das 4 forças que regem a nossa realidade aqui. Resumidamente, o eletromagnetismo está presente em tudo porque a interação atômica acontece eletromagneticamente entre si e tudo é formado por átomos. Você vai entender melhor como que isso tudo interfere na sua realidade num próximo vídeo que eu vou falar sobre frequência vibracional. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para que você seja notificado quando eu postar vídeos novos. Espero que esse assunto tenha ficado claro para você, porque vai ser a base de outros assuntos que a gente vai ver daqui pra frente. Beijos de luz e até a próxima!